Todo mundo que me conhece, inclusive quem me acompanha por aqui pelo canal ou pelas minhas redes, sabe uma informação muito importante a meu respeito. É que eu sou uma pessoa completamente movida à música. Eu ouço música o tempo inteiro e todos os momentos da minha vida tem algum tipo de trilha sonora. Inclusive, e acho que principalmente, os momentos mais difíceis, mais complicados, que são momentos em que ouvir música é uma coisa que me faz muito bem e que me ajuda mesmo a passar pelos meus processos. E aí, pensando que ultimamente a vida tem sido meio conturbada para todo mundo, que a situação não está fácil, eu quis vir aqui nesse vídeo compartilhar com vocês um pouquinho do que anda tocando nas minhas playlists, pensando que se essas músicas me ajudaram, talvez elas possam ajudar vocês um pouquinho também. Oi gente, eu sou o Murilo Araújo, esse é o Muro Pequeno. Se essa é a sua primeira vez aqui, gostaria de deixar as minhas boas-vindas muito carinhosas e já te pedir para não deixar de se inscrever aqui no canal para ficar de olho em todos os vídeos maravilhosos que virão por aí. No vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas sugestões de artistas e de músicas que eu gosto muito, que eu ouço sempre, músicas que estão sempre tocando na minha vida e que me ajudaram a passar por alguns momentos importantes, alguns processos que foram tanto processos interiores, mais íntimos, como também processos que têm a ver com esse momento coletivo que a gente vem vivendo nos últimos anos, que tem sido um momento realmente conturbado, que vem mexendo muito com a estrutura e com as emoções da gente. Eu tenho uma relação muito forte com música e pode parecer exagero falar desse jeito, mas pra mim é uma realidade mesmo. Eu gosto muito de ouvir música, ouço música o tempo inteiro, gosto muito de cantar também, quem já viu os vídeos do Muro Musical aqui sabe disso. Enfim, a música é uma coisa que me atravessa muito e eu costumo dizer que eu tenho com alguns artistas uma relação que é de gratidão mesmo. Eu acho que as pessoas que fazem música e artistas de modo geral têm uma espécie de generosidade que eu acho muito bonita, porque na maioria das vezes essas pessoas têm um olhar muito sensível para as coisas, para o mundo, para a vida e até para os processos que elas mesmas vivenciam. E aí essa generosidade vem na hora em que elas pegam esse olhar sensível que elas têm sobre as coisas e transformam isso num filme, numa tela, numa escultura, num poema, num romance, numa música, e aí compartilham esse olhar sensível com a gente e a gente ganha a possibilidade de se conectar, de se identificar com isso, de se emocionar e de também construir para nós mesmos um olhar diferente sobre o mundo, sobre as coisas e sobre os nossos próprios processos. Eu acho que essa é uma coisa muito bonita, é muito preciosa que existe na arte e é uma coisa com que eu me conecto muito, principalmente quando a gente tá falando de música. Tem alguns artistas, cantores, compositores que eu considero que fizeram parte mesmo de momentos importantes da minha vida, músicas que sempre que eu ouço eu me emociono muito e aí como eu acho que a gente tem mais aqui espalhar essas coisas bonitas por aí pelo mundo, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje compartilhando algumas dessas sugestões com vocês. Eu poderia ficar aqui horas fazendo uma lista imensa, mas como o tempo do vídeo é limitado, eu vou deixar pra vocês 10 sugestões de artistas, sempre mencionando uma outra música que pra mim tem um sentido um pouco mais especial. Mas pra não ficar só nesses 10 artistas, eu vou deixar uma surpresinha maravilhosa no final desse vídeo, então por favor não saia daí, acompanhe tudo, porque vai ser sucesso. Pra começar essa lista, eu não poderia falar de outra pessoa que não seja Lued Luna. Pra vocês terem noção de como Lued é uma pessoa importante na minha vida e como a música dela me emociona, eu tenho um frame de um clipe da Lued tatuado na minha perna. Há um tempo atrás eu tive uma experiência muito linda e muito emocionante de poder entrevistar ela para um projeto aqui do canal, Potências Negras, e foi muito bom inclusive poder dizer a ela o quanto a arte dela me salvou muitas vezes e o quanto eu me conecto com as coisas que ela diz, com as coisas que ela canta. Pra mim, Um Corpo no Mundo, que é esse clipe e mesmo o álbum, são um grande tratado poético sobre as nossas andanças, sobre as nossas travessias enquanto corpos negros caminhando por esse mundo. E eu sempre me emocionei muito ouvindo ela, indo nos shows dela. É um artista que eu admiro muito e que tem uma obra belíssima que toca no fundo do meu coração e que me ajuda muito a me compreender, compreender o meu lugar, o lugar do meu corpo nesse mundo. E para deixar uma sugestão de uma música em específico que eu acho que realmente é daquelas que curam a alma, além de Um Corpo no Mundo, claro, eu recomendo que vocês ouçam Asas, que é a primeira música do primeiro álbum da Lued, uma letra linda que é de longe a minha música preferida dela. Segunda sugestão dessa lista é a deusa maravilhosa, dona deste mundo todo, Tássia Reis. Uma cantora incrível que é daquelas que eu ponho a discografia
inteira pra tocar e ouço ela inteira na sequência sem pular nenhuma música, porque ela só faz coisas maravilhosas. A música da Tássia Reis fala muito sobre a realidade de mulheres negras, que é a vivência dela, mas eu acho que não tem jeito da gente não se conectar de alguma forma, principalmente porque ela traduz isso tudo de uma forma muito bonita, muito maravilhosa em tudo que ela canta. É uma riqueza de potência, de poesia que toca fundo na gente, que eu acho que todo mundo devia sentar em algum momento e ouvir, mergulhar nas coisas que ela canta, que são realmente muito incríveis. E como eu sou uma pessoa libriana que tem a incapacidade de escolher uma música preferida, dela eu gostaria de recomendar algumas. Calma Preta, que o título já diz muita coisa sobre o porquê dessa música curar a alma da gente. Se a Veste Não, que também é a coisa mais linda e que tem essa mesma vibe de tranquilizar o coração. E uma música que tem um poder enorme, que vai fundo no coração, na alma da gente, é Preta Demais, em que ela fala muito das vivências dela de um jeito forte, bonito. E é isso, gente. Escutem Tássia Reis. Terceira sugestão dessa lista é um dos compositores mais maravilhosos que a música brasileira já conheceu, o saudosíssimo Belchior, que inclusive voltou para os holofotes e ficou conhecido por muita gente recentemente, depois que o Emicida inseriu um trechinho de uma música dele na canção Amarelo, com a Majur e a Pablo Vittar, que é uma canção lindíssima e que fez muito sucesso. Belchior é um pouco sofrido? Sim! Quando eu comentei com a minha amiga Vanessa, que mora aqui comigo, que eu ia colocar Belchior nessa lista, ela disse que eu queria acabar com todo mundo, colocar todo mundo na bad. Mas assim, apesar dele ter esse lado meio pra baixo, eu devo dizer que a música do Belchior já me salvou mesmo muitas vezes. Principalmente porque na música do Belchior eu encontro uma identificação que eu quase não encontro em outros lugares. Eu não tô falando nem só de música, é um tipo de identificação que eu quase não encontro na vida mesmo. Que é o tanto que ele fala a respeito da realidade das pessoas que vieram do Nordeste, do Norte, do interior, pra viver no Sudeste, na cidade grande. Esse é um vazio que eu encontro em muitos lugares, na internet, na militância, nos estudos, na universidade, e todas as vezes que eu ouço as coisas que o Belchior canta, eu me identifico muito e me emociono muito. Falando de uma música específica que eu gostaria de sugerir, Fotografia 3x4 é uma das minhas músicas preferidas na vida, e é uma música que eu não consigo escutar sem chorar. Ela fala de uma realidade com que eu me identifico, e ela me traz pro coração um tanto de esperança, um resgate da minha humanidade mesmo. Eu me emociono só de falar dessa música sem nem estar escutando, pra vocês terem noção do quanto a música do Belchior mexe comigo. Ouçam Belchior porque as coisas que ele diz e que ele canta são muito importantes e muito necessárias pra vida, pra esse tempo, pra sociedade, pra todo mundo. E seguindo com a lista, minha quarta indicação é uma dupla maravilhosa que leva o nome de eBay. Elas são duas irmãs francesas que também ganharam algum alcance maior no Brasil recentemente, também por causa do Emicida. Elas também gravaram uma música maravilhosa com eles chamada Libre, que tá no mesmo álbum em que saiu Amarelo, e elas têm uma musicalidade simplesmente maravilhosa. Elas são filhas do percussionista cubano Angá Dias, que foi de uma das bandas mais importantes da música cubana, o Buena Vista Social Club, e elas bebem muito dessas referências. O som delas, ao mesmo tempo que é bem pop, bem contemporâneo, bem gostosinho, também tem uma pegada muito forte, muito bonita de ancestralidade cubana, africana, e o resultado é uma sonoridade que é uma delícia de escutar. Elas cantam em inglês, francês, espanhol e inclusive iorubá, querida. E as músicas delas têm uma relação forte com elementos da cultura iorubá, tem uma relação forte com a santeria, que é uma religião de matriz africana muito forte em Cuba, e isso tudo de uma forma muito autêntica, muito original, muito bacana mesmo, e ouvir essas meninas é uma coisa que sempre me faz muito bem, gosto muito do som que elas fazem. Para deixar uma indicação, uma música que eu acho muito especial se chama River, que também tem um clipe belíssimo, e que é uma espécie de grande oração que fala sobre lavar as nossas culpas, as nossas dores, as nossas fragilidades. É simplesmente maravilhoso e eu recomendo muito. Para a quinta sugestão, bem, eu já indiquei o Belchior, que tava na música do Emicida, eu já indiquei eBay, que gravou com o Emicida, eu não poderia deixar de indicar o próprio Emicida, que também tem trazido mensagens maravilhosas, mensagens que são de cura mesmo, de ancestralidade, de esperança, de transformação. Um cara que tem feito uma obra super foda e que tem sido uma referência muito importante pra muita gente. Eu confesso que eu levei um tempo na minha vida até parar pra de fato escutar o Emicida com a dedicação que a música dele merece, não por preconceito nem nada, mas é porque eu nunca fui muito ligado ao universo do rap mesmo. Só que aí no começo desse ano, eu fui participar de um festival em que o Emicida cantou, e eu fui pro show dele e, cara, foi uma das coisas mais arrebatadoras que eu já vivenciei na minha vida. O Emicida é uma coisa grandiosa no palco, e tem uma música que atravessa a gente, que mexe muito com a gente. Eu voltei pra casa muito emocionado, e aí eu mergulhei na música dele, principalmente no Amarelo, que é o último álbum, que é cheio de composições lindas, de uma força maravilhosa, e que falam sobre um processo de cura e de resgate mesmo, que o próprio Emicida já comentou muitas vezes, e que ele traduz de uma
forma muito bonita e muito potente nas coisas que ele compõe. Para deixar uma sugestão, obviamente eu vou recomendar Amarelo, mas como todo mundo já deve ter escutado essa música que fez um sucesso imenso, merecidamente, eu também queria sugerir que vocês escutassem Principia, que é a primeira música do álbum Amarelo, que já começa te fazendo um bem, arrepiando a gente inteira, uma coisa absolutamente maravilhosa. Sexto nome dessa lista é uma bicha preta belíssima, que eu acho que tem uma das vozes mais maravilhosas da música brasileira atualmente. Caio Prado, um cantor maravilhoso, que muita gente deve conhecer por causa da banda de que ele participa, o Não Recomendados. Uma banda também incrível que ficou muito famosa por causa da música Não Recomendados, que é uma composição do próprio Caio Prado. Só que aí o que eu não sei se todo mundo sabe é que o Caio Prado também tem um trabalho solo, que é um trabalho lindíssimo e que já embalou momentos assim profundos na minha vida. Diga-se de passagem, o disco dele, Variável Eloquente, de 2014, deveria ser matéria obrigatória na escola de formação das bicha preta. Toda bicha preta que se preze precisa escutar, mergulhar nesse álbum que toca em afetos lindíssimos e é simplesmente incrível. Minha música preferida nesse álbum, que eu recomendo muito, se chama Meu Perdão, que é uma música linda, carregada de afeto e que mexe muito com o coração da gente. Façam esse favor a vocês mesmos e escutem Caio Prado, porque vale muito a pena. Seguindo adiante, minha sétima sugestão é um cantor que eu acho que tem uma vibe um pouquinho parecida com a do Caio Prado, mas que também tem uma sonoridade muito original, além da diferença de que ele não é brasileiro, é um cantor americano. Tô falando do Moses Sumney, que também tem uma voz inacreditável, tem um dos timbres mais lindos que eu conheço e que além de tudo me faz passar um pouco mal porque, gente, ele é muito bonito. Sério, sem brincadeira, eu não tenho a menor dúvida de que o Moses é um dos homens mais bonitos que habitam a face da Terra neste momento. As músicas dele rendem um debate muito bom sobre masculinidade, pela maneira como ele traduz a própria existência como um corpo negro masculino nesse mundo, falando muito dos temas da solidão, do isolamento, sempre numa vibe mais introspectiva que é bem gostosinha de ouvir. A minha música preferida dele é de longe uma música chamada Plastic, que é uma música muito linda, boa pra escutar naqueles dias que a gente tá um pouco mais pra dentro, aquela vibe de introspecção, que você tá querendo ser frágil, se livrar das pressões pra ser perfeito, pra ser completo. Ouçam Moses Sumney porque é só vantagem. Minha oitava sugestão é uma banda argentina que tem um som bem gostosinho, chamada Perota Xingó, ou Perotá Xingó, que eu nunca sei exatamente como é que fala o nome delas. É uma banda que foi formada originalmente por duas cantoras de Buenos Aires, que tem um som bem relax, bem gostosinho pra gente ouvir naqueles dias que a gente quer ficar um pouco mais tranquilo. Eu gosto de um modo especial de um álbum delas de 2017 chamado Águas, especialmente a primeira música chamada Aguaceiro, que tem bem essa vibe de água mesmo, de você deixar suas coisas irem lavando, dar um banho na alma, deixar as coisas mais tranquilas, mais relax, tomar um tempo pra respirar. E eu mencionei aqui a música Aguaceiro, mas a minha música preferida delas, que também tá nesse álbum, Águas, é uma música que se chama Certo, que eu vou deixar pra vocês ouvirem, pra vocês entenderem essa paz que eu tô falando, que ajuda a acalmar um pouco o corpo e o coração nos dias que a gente tá com a cabeça um pouquinho mais agitada. Nona sugestão, numa vibe parecida, mas um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais animada, é a banda Francisco El Hombre, que é uma banda que foi formada por dois irmãos mexicanos que vieram pro Brasil e agregaram outros membros brasileiros pra fazer um som bem gostoso, bem pra cima, bem animado. Muita gente conhece essa banda por causa da música Triste, Louco ou Má, que é uma música que fez mais sucesso, que é muito linda, que tem um clipe também maravilhoso, que me emociona muito. Mas eu também gosto muito das outras músicas da banda que tem uma vibe um pouquinho diferente dessa. Enquanto essa é um pouquinho mais tranquila, aquela coisa de fazer um carinho na alma, as outras músicas têm uma vibe mais pra cima, uma coisa meio de bloco de carnaval de rua. Eu amo, adoro, ponho sempre pra ouvir em casa, principalmente nos dias que eu quero jogar energia um pouco mais pra cima. Diga-se de passagem, eles têm uma música que eles gravaram com a Lineker, que saiu em 2016, mas que não poderia ser mais atual. O nome da música é Bolsonada, e eu vou dizer só isso, vocês daí vão tirar suas próprias conclusões. Pra além dessas duas músicas, a Triste Locomar e a Bolsonada, eu também recomendo muito que vocês escutem Muro em Branco, que tem uma coisa de muro, assim, no nome, sabe? Rola uma identificação. É a minha música preferida deles, tem uma letra belíssima. Recomendo muito que vocês escutem. Minha décima e última sugestão é um nome que eu acho que dispensa apresentações. Tô falando de Milton Nascimento, um dos compositores mais geniais e primorosos que a gente tem na música brasileira. E uma voz que eu acho que é uma coisa completamente inexplicável. Pra mim, ouvir Milton é quase que uma experiência mística mesmo. É a sensação de ser atravessado, arrebatado, envolvido por aquela voz que ecoa daquele jeito maravilhoso, com aquelas músicas carregadas de sensibilidade, carregadas
carregadas de identidade, uma referência ancestral maravilhosa que a gente precisa resgatar e recuperar, porque ele tem coisas muito importantes pra dizer e pra cantar pra gente. Eu vejo Milton como um profeta de um tempo novo, de um mundo novo, que começa na simplicidade, que começa dentro da gente, que começa na nossa sensibilidade, mas que pode ganhar o mundo e transformar as coisas todas, assim. Milton tem uma preciosidade muito grande que me toca muito e que eu acho muito que a gente devia se aproximar mais e explorar mais, porque ele também é um artista que tem muitas coisas a dizer pra nós e pro nosso tempo. Assim como muitos outros nomes que eu também poderia colocar nessa lista, como Gilberto Gil, Cartola, Elza Soares, Bezerra da Silva, um monte de outros nomes de ancestrais nossos, alguns que ainda estão aí produzindo música, falando um monte de coisa importante pra gente, um movimento de olhar e de literalmente ouvir quem veio antes, pra saber e pra sentir as coisas que eles deixaram e deixam pra nós através da arte que eles produzem. Eu acho isso uma coisa realmente muito preciosa, muito poderosa, e é por isso que eu acredito tanto, que eu gosto tanto do poder que tem a música. E aí, reiterando que essa lista poderia ser imensa, eu venho agora deixar a surpresa que eu prometi para o final deste vídeo. É que além de todas essas indicações que eu deixei aqui, eu também preparei uma playlist super especial com todas essas músicas que eu mencionei e mais uma quantidade enorme de outras músicas de outros artistas maravilhosos que poderiam ser citados aqui também e que também trazem mensagens bonitas e poderosas que podem curar um pedacinho da alma da gente. O link para essa playlist tá aqui embaixo na caixa de descrição, também nos comentários aqui desse vídeo. Então vai lá, pega esse link e vai escutar esse tanto de música maravilhosa que eu selecionei com todo carinho, desejando mandar pra vocês um monte de energia boa, um monte de sentimentos bons que eu tenho certeza que essas sonoridades todas vão poder transmitir pra vocês, assim como elas transmitem pra mim também. E se você tem outras dicas de artistas incríveis, maravilhosos que eu não citei aqui, coloca aí na caixa de comentários que eu vou amar, porque não existe coisa que eu gosto mais nessa vida do que descobrir música nova e ouvir música boa. Por hoje é isso. Um beijo gigante pra todos vocês. Espero que vocês se divirtam com a playlist. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau.